Então, continuando a nossa análise da lei de Ampère, agora nós vamos tratar de exemplos de como utilizar a definição da lei de Ampère para se calcular o campo magnético de certas configurações de condutores. Então, se vocês lembram lá da lei de Gauss, aplicada à eletrostática, nós tínhamos algumas situações de distribuição de carga, distribuições de carga simétricas, onde a aplicação da lei de Coulomb tornava o cálculo do campo elétrico muito trabalhoso, principalmente em distribuições volumétricas de cargas. Aqui, da mesma forma, nós temos a lei de Ampère e podemos aplicar um raciocínio semelhante com relação, então, não mais ao cálculo do campo elétrico, mas sim ao cálculo do campo magnético, em um ponto a uma certa distância do fio. Então, o que diz a lei de Ampère? A lei de Ampère diz o seguinte, que a integral de caminho fechado de H escalar de L ao longo de um caminho fechado é igual à corrente total envolvida pelo caminho. Então, essa é a definição da lei de Ampère. A pergunta que eu faço é a seguinte: de que forma nós podemos utilizar essa expressão não para a partir de H e de L calcular a corrente, mas o contrário, a partir de uma corrente, como calcular o campo magnético, que é a nossa grandeza de interesse. O raciocínio aqui é o seguinte: então, se nós quisermos calcular quem é H nesse ponto do espaço a uma distância ρ do fio, nós precisamos o quê? Definir um caminho fechado, e nós só conseguimos utilizar a lei de Ampère se nós tivermos com um conhecimento prévio da direção do campo ao longo do caminho. Então, por isso, nós temos algumas limitações com relação à aplicação da lei de Ampère para calcular campo magnético. Mas, no caso de um fio retilíneo, com dimensões desprezíveis por enquanto, nós temos condições de aplicar esse raciocínio e calcularmos quem é H a uma certa distância ρ. Então, de que forma nós fazemos isso? Devido à simetria, devido a essa distribuição de corrente, nós já sabemos com antecedência qual é a direção do campo magnético. Então, o campo magnético a uma certa distância de um fio conduzindo corrente, ele é sempre tangencial. Então, o campo magnético em cada ponto do espaço, ele é tangenciando aqui esse condutor, né? Círculos concêntricos em torno do condutor, com uma característica principal: o campo é constante, ele tem um valor constante a uma certa distância ρ. Então, o raciocínio é o seguinte: nós já temos conhecimento prévio da direção do campo magnético, então, devido à simetria, nós podemos dizer que H é igual. Sabemos que a direção é a φ. Isso nós já sabemos. Não sabemos o valor do campo. Então, eu vou colocar aqui Hφ, que é o valor de interesse, aquilo que nós queremos calcular. Então, aí nós temos já o conhecimento prévio da direção do campo magnético, como ele é em torno do fio. A pergunta que falta ainda é qual dl nós vamos escolher. Nós vamos escolher um dl que seja adequado ao cálculo do produto escalar aqui dessa integral. Então, o caminho diferencial escolhido será o quê? Vamos escolher um dl que facilite a nossa vida, que facilite o cálculo da integral. Em coordenadas cilíndricas, que é onde esse problema tem a sua simetria, nós temos um dl, que é um deslocamento diferencial nessa direção aqui. De que forma? Qual dl
representa um deslocamento diferencial ao longo desse caminho. Ele tem um valor ρ de φ na direção a φ. Então nós escolhemos um dl tal que o produto escalar seja máximo. Então nós temos vetores unitários a φ tanto no H quanto no dl. Então nós escolhemos um dl que esteja na mesma direção do campo magnético. Esse é o raciocínio. Com isso nós conseguimos calcular essa integral, simplificar, e como a componente do campo magnético é constante ao longo do caminho, nós podemos tirar essa componente da integral, simplificando então a nossa análise e calculando de uma maneira bem simples o campo magnético nesse ponto do espaço. Então, o raciocínio agora é o seguinte: dados H e dl, nós podemos calcular qual é o campo magnético, a intensidade do campo magnético naquele ponto. Então, resolvendo a integral, que é uma integral de caminho fechado, nós temos aqui uma volta completa, onde φ varia de 0 até 2π. Então, φ varia de 0 até 2π. E aqui na integral, então, nós temos hφ na direção a φ, produto escalar ρ de φ, direção a φ. O produto escalar de vetores unitários na mesma direção resulta em 1. Então, aqui nós temos uma multiplicação, hφ, ρ de φ. E aqui, então, isso é igual à corrente total envolvida pelo caminho fechado, que é igual a I. Então, daqui nós temos integral φ variando de 0 até 2π, hφ, ρ de φ. Isso é igual à corrente total envolvida pelo caminho fechado. Do lado direito nós já temos a corrente. É um detalhe importante. Vocês não precisam calcular qual a corrente que passa aqui dentro, porque ela já foi dada no problema. Ela é uma corrente I. Então, hφ é constante ao longo de todo o caminho. E ρ é a distância até o fio, que é constante também ao longo de todo o caminho escolhido. Vejam que é o raio, né? A distância até o ponto onde nós queremos calcular o campo. Então, esses dois termos saem da integral hφ, ρ, integral de 0 a 2π, o dφ. Isso é igual à corrente total envolvida pelo caminho. E aqui, então, o resultado dessa integral vai ser φ de 0 a 2π, fica 2π. O valor dessa integral é 2π. Então, daqui nós podemos tirar o quê? Que hφ vezes ρ vezes 2π é igual à corrente. E agora nós conseguimos isolar quem é a componente φ do campo magnético. É igual a corrente sobre 2π ρ. E com isso, então, nós conseguimos calcular de uma maneira bem simples qual a intensidade do campo magnético a uma distância ρ do fio infinito. O campo, então, tem módulo corrente sobre 2π ρ e a direção é a direção do vetor unitário a φ. É o mesmo resultado que nós obtivemos a partir da lei de Biot-Savart. Se vocês voltarem lá na lei de Biot-Savart, vocês vão ver que o cálculo do campo magnético do fio infinito tem essa mesma expressão. Relembrando, então, recapitulando, para utilizarmos a lei de Ampère para calcular o campo em uma certa configuração de corrente, nós precisamos primeiro ter uma distribuição de correntes com uma certa simetria. Nesse caso, tem uma simetria cilíndrica. Nós precisamos conhecer com antecedência a direção do campo magnético. Então, se nós soubermos
para onde aponta o campo magnético nós podemos aplicar esse conceito, facilitando o cálculo e tirando da integral esse H, esse módulo do campo magnético, né, o valor dele, amplitude. E com isso, então, nós conseguimos simplificar as expressões de tal forma a isolar o valor dessa amplitude e chegarmos então ao resultado final. Agora vocês então conseguem, acredito, enxergar melhor essa comparação com o cálculo do campo elétrico usando lei de Gauss. De uma maneira semelhante na lei de Gauss, nós temos que conhecer com antecedência a direção do campo elétrico, aplicar uma superfície gaussiana e a partir então do cálculo do fluxo, através da superfície gaussiana se consegue isolar o termo do cálculo do campo elétrico. Aqui nós temos algo semelhante. Essa escolha de caminho é extremamente importante. Tá? Escolher o caminho adequado para facilitar o cálculo da integral faz parte da resolução do problema. E esse caminho fechado utilizado para calcular o campo magnético se chama caminho amperiano. Então, aqui também tem uma definição de nome. Esse é o caminho amperiano. Só para descrever qual é o caminho fechado utilizado no cálculo do campo magnético. Espero que vocês tenham compreendido esse passo a passo, porque essa ideia vai ser aplicada a outros exemplos. Vocês vão ver que muitos exemplos aparentemente difíceis e complicados de se calcular campo magnético utilizando lei de Biot-Savart se tornam bem mais simples se nós aplicarmos esses conceitos, essa ideia da lei de Ampère.